Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi minha trajetória até chegar hoje, que é o dia, né, que eu comecei a minha faculdade, como foi a minha decisão, porque eu já tinha prometido pra mim mesmo que eu ia fazer esse vídeo pra ajudar você aí do outro lado, pra te incentivar, pra te motivar de alguma forma. E assim, esse é meu intuito, tá, gente? Bom, se você não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 18 anos, falta isso daqui, acho que falta 19 dias para o meu aniversário de 19 anos. Deixa eu passar um gloss, gente, na minha boca, porque eu tô muito pálida, mas tudo bem. Eu terminei a escola, o ensino médio, o ano passado, em 2024, e a gente tá em 2025, em agosto, pra ser exato, hoje é dia 5, já tem 2 semanas, amanhã é a minha terceira semana na faculdade. E eu demorei um pouco pra contar pra vocês, vim falar sobre, porque eu ando muito assim, gente, com dificuldade de voltar de fato a gravar pra vocês, ter a constância que eu tinha, sabe? Mas tá caminhando, gente, aos poucos. E vamos lá. E tinha alguns vídeos também que eu precisava gravar pra vocês antes, postar pra vocês. Tentando achar o meu gloss, mas ele tá no fim do mundo, gente, que aqui dentro tem tudo. Achei. Depois eu guardo essa bagunça. Eu vou gravar aqui. Na verdade, não era essa ocasião, não era esse lugar que eu queria gravar. Essas coisas que eu quero falar com vocês, mas é bom que dá pra gente ver tudo isso no futuro, mostrar pros meus filhos e tal. Que eu tenho muito essa de gravar, gente, pra mostrar pros meus filhos. Eu acho muito importante, sabe? Ter gravado, ter registrado, porque tem muita coisa aqui no meu canal que eu não tenho, gente. Eu só tenho porque eu ainda tenho vlogs gravados, mas por conta de telefone, troca de telefone, aquela coisa, eu tenho tudo perdido. Aniversário de 15 anos, preparativos, tá tudo gravado. Então vamos lá. Ó. Eu vou começar desde o início, tá? Como eu decidi qual profissão eu queria exercer, qual profissão eu queria fazer. Então, gente, eu sempre fui uma pessoa muito indecisa, muito indecisa. Desde que eu comecei assim, o ensino médio, que eu comecei de fato, né, pensar em qual faculdade eu queria fazer, eu sempre fui muito indecisa e eu sempre, tipo assim, queria uma coisa, queria outra. Mas vou falar pra vocês o meu sonho de criança. O meu sonho de criança era fazer pedagogia. Eu sempre quis muito ser professora, quando eu era criança. Só que ali na pandemia, eu tirei esse sonho da minha cabeça e eu determinei muito que eu queria fazer arquitetura. Então, meu sonho sempre foi muito fazer arquitetura. Só que o que aconteceu? A gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a olhar, analisar, né, as profissões que a gente, tipo assim, pretende fazer faculdade, se formar, né? E eu queria muito, eu sonhei muito com arquitetura, não vou mentir pra vocês, até um ano atrás. Só que o que eu penso muito, eu sei que vai ter gente aqui que talvez vai julgar e tal, mas tudo bem. Mas eu, pensando para mim, hoje eu vejo assim que a arquitetura talvez não seja uma área que, assim, seja o que eu realmente queira, sabe? Talvez, assim, gente, não vou falar pra vocês que esse sonho de fazer arquitetura morreu, porque eu posso, assim, fazer depois. Eu sempre fui muito aberta a isso, da questão de fazer. Depois eu faço, entendeu? Depois que eu fizer essa primeira graduação. Eu nunca tenho essa coisa assim, eu vou fazer só uma graduação. Não, gente. Eu acho que a gente tem que estar aberto a tudo. E quem sabe fazer arquitetura nem que seja só pra realizar o sonho só de fazer mesmo arquitetura. Sabe aquele sonho que tá guardado dentro da caixinha? Pois é. E aí, com o analisamento e tudo, eu acho assim que pra onde eu moro, que eu moro no Goiás, aqui é a minha redondeza, eu não sei, gente, pra mim, sabe, foi algo que fez eu deixar muito de querer fazer arquitetura. Então, por conta assim que acho que não vai dar muito financeiramente, aquela coisa. E aí, como eu cheguei à conclusão que eu não queria fazer arquitetura, eu comecei a analisar outras faculdades, outras coisas, que possivelmente poderia ser algo que eu, né, exercesse. E eu pensei em muitas coisas, pensei em fazer administração, pensei em fazer marketing, pensei em fazer enfermagem, pensei em fazer tudo, gente, porque eu sempre fui muito assim, sabe?
eu falava assim, eu quero fazer isso. Aí amanhã eu já parecia com outra coisa. Minha mãe, tipo assim, tava até cansada já. Porque eu falava todo dia uma coisa. Então ela assim, sabe, ela já não tava mais, não sei nem o que te falar, filha, só decida. Porque eu tava muito indecisa. E como eu cheguei à conclusão que eu queria, de fato, fazer psicologia? Nem eu sei, gente. Mas o que acontece é que eu sempre tive muita dúvida, mas eu sempre orei muito. E eu sempre pedi, assim, pra Deus que Ele me mostrasse, de alguma forma, que a faculdade que eu escolhesse fosse algo natural, que fosse algo que eu não tivesse dúvidas nenhuma, gente. Que fosse algo que, assim, sabe? Eu pensava sobre e não vinha nenhuma dúvida, porque as outras faculdades, por mais que eu amasse todas, tipo assim, eu pensei até fazer direito já, tá, gente? Medicina. Por mais que eu amasse todas, eu tinha dúvidas. Eu tinha medo, tipo assim, da carreira profissional, aquela coisa, sabe? Em como eu vou, sabe, desenrolar tudo. Então eu sempre tive muito medo. Só que quando eu parei pra observar, pra ver sobre a psicologia, eu não tive medo. E por mais que hoje, gente, eu vou falar a real, por mais que hoje a psicologia ela seja vista como uma área que não ganha dinheiro, não foi algo que me abalou, não foi algo que me incomodou. Não, pelo contrário. Eu tive a visão de, tipo assim, eu vou fazer dinheiro sim, porque toda profissão, se você exercer bem exercido, se você tiver nome e se você for um bom profissional, você ganha dinheiro sim. Você só não ganha dinheiro, independente da área que você trabalha, se você não for um bom profissional. Porque, gente, não adianta. Você pode ser médico, você pode se formar em médico, mas se você for um péssimo médico, você não vai ganhar dinheiro. Se você atender uma pessoa, aí a pessoa não gostou do seu atendimento, ela vai lá, reclama pro fulano. Então, tipo assim, talvez você poderia ganhar mais clientes, mas aí você faz perder. Então você vai só, tipo assim, sabe? Perdendo seu ego, né? Porque você não se tornou um bom profissional. Tô guardando essas coisas aqui, gente. E então, eu nunca tive essa dúvida de tipo assim, eu não vou ganhar dinheiro. E a psicologia, ela chegou pra mim de uma forma muito natural. As pessoas sempre falavam que eu tinha muito cara de psicóloga, porque eu sou uma pessoa que eu falo, eu ouvo muito bem, eu tento ajudar muito, assim, quem assim, me conhece, é um pouco mais próximo a mim, sabe do que eu tô falando, né, algumas pessoas em específicas. E eu me apaixonei, gente, porque é uma área da saúde, mas eu, no fundo, assim, como eu sempre falo, se eu tivesse dinheiro, pra começar, se eu tivesse dinheiro, eu faria medicina. Se o dinheiro não fosse problema na minha vida, eu faria medicina. Hoje eu faria medicina. Por mais que seja difícil, mas eu faria hoje. Mas eu não tenho dinheiro pra começar e eu não tenho psicológico pra estudar, gente, sabe? Com a questão de estudar pro Enem, meu psicológico foi de água abaixo. Então, assim, eu não me imagino. Com certeza, assim, gente, eu não sei lidar. Assim, eu falo isso hoje pra vocês, mas hoje eu não tenho psicológico nenhum pra passar 5 anos, 3, 6 anos estudando pra vestibular, pra cursinho, pra poder conseguir fazer uma boa nota no Enem e conseguir, sabe, passar no vestibular de medicina. Porque, né, quem aqui é vestibulando sabe que é muito difícil. Quem aqui é muito difícil as pessoas, assim, conseguirem estudar 1 ano de cursinho e já passar no vestibular, passar no Enem pra entrar pra uma medicina da vida. Então, eu descartei. Então a psicologia, ela veio com isso. Porque eu sempre quis muito também trabalhar com as crianças, gente. Hoje a minha visão é essa. Eu quero muito trabalhar com as crianças especificamente. Já tô dizendo isso aqui também, porque vai que no futuro eu mudo, né? E aí, bom que os meus filhos veem, né? A minha ideia é trabalhar com as crianças, ser psicóloga infantil. Mas, talvez, quem sabe, jurídica. Talvez. Não sei, né? Vai que. Então, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é porque eu quero contar tudo. Então, a psicologia, quando eu fui pesquisar sobre a psicologia, porque foi minha mãe que me falou, gente, foi um dia assim, bem aleatório. Eu tava, mãe, o que eu faço? Que área eu começo? Né? Minha mãe falou assim, olha, faz psicologia. Ela falou só assim. E assim, eu parei assim, achei interessante, sabe? Não levei muito a sério, mas depois eu fui pesquisar. E aí, quando eu pesquisei, gente, foi tipo assim, eu pesquisei no TikTok, YouTube, aquela coisa.
foi amor à primeira vista, gente. Foi assim, um conforto. Como eu falei, foi naquele momento que eu tive a certeza de que era psicologia. E depois eu só continuei dando uma pesquisada, mas eu tive a certeza, eu não tive dúvidas, né? Porque aí foram falar muitas coisas, né? Muitas psicólogas, muita gente, salário, isso e aquilo. E eu não tive dúvidas nenhuma, gente. Não tive. Como eu não tive dúvidas, dali eu só comecei a pesquisar mais sobre e assim, depois daquilo passou um tempo, mas eu tive a certeza. Eu orei mais um pouco, falei, Deus, se for da sua vontade, que o Senhor coloque no meu coração. De verdade. E assim, gente, eu sinto que eu sinto, assim, eu tenho uma tranquilidade e hoje eu posso dizer pra vocês que começando o meu curso de psicologia, com 3, essa semana, que eu vou só amanhã, essa é a terceira semana, toda aula eu só tenho a certeza de que essa é a profissão da minha vida. É a profissão que eu sempre quis estar e não sabia que era. Sabe? É um mundo assim, gente, a psicologia é um mundo maravilhoso. E eu, como estudante do primeiro período, com 5 aulas, eu acho, 5 aulas só, gente, já tô, tipo assim, apaixonada. Literalmente, sabe? Porque assim, é importante já nos primeiros dias, eu acho que é muito importante já nos primeiros dias você gostar. Porque vai que nos primeiros dias você não gosta. É que nem uma série. Se você não gosta muito no começo, minha filha, dificilmente ela vai ser boa durante o restante, tá? Meus doramas mesmo, minha filha, se o dorama começa ruim, ele não termina bom. É muito difícil. Então, assim, eu tive a certeza. E eu tive a certeza mais ou menos em setembro, outubro do ano passado. Foi mais ou menos depois do meu aniversário. Na verdade, eu tive um pouco antes. Foi aí, mais ou menos, esses meses. Eu tive a certeza absoluta que era psicologia. E agora eu quero falar um pouquinho pra vocês, mas eu vou tentar ser rápida. Porque já tem 12 minutos. Mas é porque eu quero contar os processos pra vocês de como foi a minha escolha de psicologia. Então, hoje, estando no primeiro período, eu digo que, assim, é a minha melhor decisão. Meus olhos brilham, só de imaginar cada dia que se passa. Muito ansiosa, muito feliz com tudo que eu posso viver, tudo que eu vou viver. Inclusive, em setembro, vai ser a minha cerimônia do jaleco. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu acho que eu vou fazer... Então, em setembro vai ser minha cerimônia do jaleco. Eu tô muito feliz, tô muito grata. Vou convidar algumas pessoas, sim, mas vão ser as pessoas mais próximas e algumas pessoas importantes para mim. E eu tô muito ansiosa, com certeza vai ter vlog, vou gravar tudo pra vocês, então relaxa. Amanhã, inclusive, vou gravar vlog de como tá sendo o meu dia. Até a noite, vou gravar um dia inteirinho com vocês. Tipo assim, como que é a minha rotina. Que eu saio de casa, venho pro trabalho, saio do trabalho, vou pra faculdade, saio da faculdade, vou pra casa, vou gravar tudo, que vocês sabem, né? Além de ser estagiária não, além de fazer faculdade, trabalhar, eu trabalho na cidade, moro na fazenda e vou pra outra cidade, além da cidade que eu já venho pra trabalhar, eu vou pra outra cidade pra fazer faculdade. Entendeu? Então, se você não acompanha, começa a seguir aí, menina, porque é um rolê, menina, é um rolê. Glória a Deus. Mas assim, gente, eu não me arrependo. Não me arrependo. Tô muito feliz. Eu sei que vai ser difícil. Eu já tô preparando porque eu sei que psicologicamente, com certeza, eu vou chorar muito por conta da minha faculdade. Mas eu não me arrependo. Não me arrependo. Eu acho que eu me arrependeria de não ter começado. Ainda mais por coisas que eu ouvi, sabe? Se eu fosse deixar me abalar, entendeu? Eu me arrependeria no futuro. Então, assim, vamos lá. Por que eu não comecei no começo do ano? Porque tem muita gente que acho que tá aqui, sabe? Que me acompanha nas redes sociais. Alguns colegas da escola, aquela coisa. Algumas tias da escola, aquela coisa. Eu vou contar aqui. Vou liberar isso pra vocês, porque eu já queria muito fazer isso lá no começo do ano, mas eu falei que eu iria falar sobre isso depois que eu já estivesse na faculdade, tanto que, assim, eu só postei que eu tinha feito meu primeiro dia da faculdade depois do primeiro dia. Tipo, o primeiro dia foi na quarta, eu postei só na quinta, que tinha sido meu primeiro dia, porque eu queria ter, assim, a certeza absoluta que eu fui, que eu voltei com segurança viva, entendeu? Que deu tudo certo. Que ninguém me barrou e tudo. Gente, a minha intenção era começar no começo do ano na minha faculdade. Eu sei que vocês vão ficar meio confusos, mas acho que vai dar certo.
Minha intenção era começar no começo do ano, a minha faculdade. Eu não comecei por vários motivos. Primeiro, gente, eu tentei todas as formas. Quem me acompanha aqui, viu que no começo do ano eu fui pra cidade, passei 15 dias na cidade, na casa da minha tia. E nesses 15 dias, eu corri muito atrás pra, tipo assim, fazer todas as formas que me falaram que eu podia ganhar bolsa, que eu podia ganhar desconto, né? Porque as cidades, elas têm descontos, né? Tipo assim, tem bolsa de prefeitura, tem bolsa não sei do que, tem bolsa não sei do que e tal e tal. Então eu fui pra cidade, levei todos os meus documentos, corri atrás, fiz tudo que eu precisava, fiz o cadastro único, inclusive. Fiz um monte de coisa, tentei de todas as formas que eu podia ganhar bolsa. E aí algumas eu tinha que ter feito o cadastro único, tipo a bolsa da UFG. Eu tinha que ter feito meu cadastro único há 6 meses atrás. E aí eu fiz, mas aí eu fiz e não dava pra, tipo assim, contar bolsa pro primeiro período. Pra esse começo de ano, entendeu? Tinha que esperar no meio do ano, agora. No caso, eu até esqueci, entendeu? Senão já era pra eu ter colocado a bolsa da UFG. Tá. Não deu certo. Aí eu fiz vestibular Eu fiz o vestibular de uma universidade. Aí na minha cabeça o vestibular era o quê? Eu vou explicar, tá? Porque eu acho que tem dois tipos de vestibular. Tem um vestibular que você faz e que você ganha a bolsa. Tipo assim, eu acho que tem, né? Se vocês são estudantes, coloca aqui pra mim na descrição aqui, nos comentários. Eu acho que tem um vestibular que você faz, que você ganha a bolsa, 100% pra você estudar naquela faculdade, né? E tem o vestibular que eu fiz, que você faz só pra entrar mesmo, tipo assim, você faz só pra você ser aprovado, pra você ir lá pagar e começar, eu fiz também eu fiz agora no meio do ano, vestibular pra entrar nas duas faculdades que eu tava em dúvida. Nenhuma, eu não sei se eu fui aprovada, porque não apareceu pra mim de forma alguma, não consegui acessar. Inclusive, por isso que eu não entrei pra essa faculdade, porque eu achei, assim, a assistência horrível. Não atendem telefone, não mandam e-mail. Achei a assistência horrível. Uma das melhores faculdades da cidade. Vulgo. Spoiler, mas tudo bem. Não vamos entrar nessa pauta. E na outra, que eu fiz o vestibular, à noite, de manhã já tava aceito. Já falaram que eu podia ir lá fazer minha inscrição. E tem o vestibular que você faz, que é uma redação, né? Você faz o vestibular, que é uma redação. Que, pra quem não sabe, esse vestibular que eu tô falando pra vocês, esse vestibular que eu fiz é uma redação que você faz, manda pra eles. Aí, se a sua redação for boa, eles te aceitam. E aí você pode ir lá fazer essa matrícula. Mas tem que pagar normalmente, tá, amiga? Glória a Deus. E aí, eu pensei no começo do ano que esse vestibular que eu tinha feito era o vestibular que eu ia fazer, ia ganhar a bolsa, ou seja, eu ia ganhar desconto, ou seja, eu não ia pagar, entendeu? Eu só ia lá estudar de graça, entendeu, amigas? De graça assim, né? Tem que manter a nota, né, amiga? Mas vocês entenderam o conceito. E aí eu passei no vestibular, fiquei esperando, aí fui aprovada, aí chegaram em mim e falou assim, não, você tem que pagar tanto, né, que é a matrícula e a mensalidade, eu acho. Falei assim, ué, mas não era de graça? Aquelas. Então, assim, isso é uma coisa que eu quero deixar vocês em alerta, tá? Você que é estudante, você que tá aí na busca pelo seu vestibular, pela sua faculdade perfeita, pelo seu sonho. Procure sobre isso, procure estudar, procure saber sobre as bolsas que toda faculdade disponibiliza, como você consegue entrar, se você consegue entrar nessa tal faculdade de graças, como que funciona todo esse rolê, sabe? Porque eu percebi que no começo do ano, eu cheguei no começo do ano querendo ganhar algo e eu não tinha muitas informações e acabou que eu perdi muita coisa. Porque eu poderia ter feito outros vestibulares, poderia ter feito outra coisa, eu poderia ter entrado, sim, 100% de graça, mas não entrei, nananã e nananã. Então, assim, se você é vestibulando, se você é estudante, se você vai começar a faculdade, se você está terminando a escola, pesquise sobre isso, pesquise sobre as oportunidades, sobre como que você consegue ou não consegue, entendeu? Sobre tudo que a sua cidade disponibiliza, assim, para ajudar os estudantes, né? Porque as cidades, normalmente, elas sempre têm algum benefício, alguma coisa que ajuda o estudante, né, que faz faculdade, tá, gente? Então, pesquisem sobre isso, porque é super importante para você não chegar, assim, ficar perdido e acabar como eu. Então, quando eu descobri, gente, que eu não poderia começar minha faculdade, porque aí eu tava esperando esse vestibular, e esse vestibular era a minha última porta, porque eu já tinha tentado todas as outras portas. Por quê? Pra eu conseguir tal bolsa, eu tinha que estar na cidade. Pra eu conseguir tal bolsa, eu tinha que ter me inscrevido em tal lugar. Pra eu conseguir isso, eu tinha que ter feito isso, e nananã, sabe? Então, assim, quando o vestibular saiu, e eu fui aprovada, glória a Deus, mas assim, e aí eu descobri que eu tinha que pagar, a minha porta fechou.
porque o vestibular era a minha última porta que eu tava esperando. Já era pra eu ter voltado pra casa. Então, quando o vestibular foi aprovado bonitinho, e eu descobri que eu tinha que pagar, minha porta fechou. E eu fiquei, o meu mundo, assim, ele caiu, porque eu tinha muito no meu coração que eu ia, de qualquer forma, começar no começo do ano. Então, ali, eu entendi que não era o meu tempo, e sim o tempo de Deus. E não adianta você tentar, de forma alguma, fazer algo sem ser da vontade de Deus, sem ser da permissão de Deus, sabe, gente? Porque tentar, eu tentei de todas as formas possíveis. Então, gente, foi mais ou menos isso, sabe? Foi por isso que eu não contei, foi por isso que eu não quis contar, sabe? Porque quando eu descobri que a minha porta, ela tinha se fechado, eu falei assim... Porque antes disso eu já tinha muita certeza. Eu falei, gente, eu só vou contar, sentar e falar sobre a faculdade que eu decidi, onde eu tô, nananã, se deu certo ou não, quando eu de fato estiver fazendo faculdade. Porque eu sempre tive muito medo, porque as pessoas, gente, às vezes você acha que não, mas a pessoa tem um olhar muito assim, maldoso e muito olho gordo, sabe? Então eu falei assim, não vou expor nada. Por mais que eu queria muito ter exposto isso naquela época, mas aí aquela coisa de julgamento e tal. Então, assim, meu mundo acabou ali. Eu chorei muito, gente. Eu passei dias, assim, muito mal mesmo. Eu chorei, assim, quando eu descobri ali, eu tava na escola. Eu tava na escola da minha tia, sabe? Eu fui pra sala, assim, mais longe de todo mundo, assim. E eu chorei muito, gente. Eu chorei muito. Eu chorei, assim, que eu não... Tava até sem respirar. Eu chorei muito. E aí a minha tia chegou em mim, falou comigo que ia dar tudo certo, nananã, e nananã, sabe? Mas não vou dizer pra vocês que foi fácil, sabe? Entender que não era aquele o momento. Porque eu sempre tive muita vontade. Ai, mas talvez não seja o momento, talvez você deveria deixar mais um pouco mais pra frente. Obrigada pela sua opinião, mas para mim, hoje é uma coisa muito importante pra mim começar a faculdade. Hoje. Talvez daqui 6 meses eu posso mudar de ideia, posso trancar, mas hoje eu sinto no meu coração que eu preciso começar minha faculdade. E se Deus colocou um sonho no meu coração, Ele vai me ajudar a realizar. E se o principal que eu tô fazendo é trabalhar pra isso, graças a Deus. Ainda mais, gente, que hoje eu trabalho. Hoje eu trabalho. Eu moro na casa dos meus pais. Então eu não tenho nenhum gasto, nada de fora, gente. Eu vivo na casa dos meus pais. Então, assim, enquanto tem uns que estão gastando dinheiro com bebida, com cigarro, com isso, com aquilo, nada contra, tá, gente? Mas enquanto tem alguns gastando dinheiro com algumas outras coisas aleatórias, eu estou gastando o meu dinheiro com o meu futuro. Porque eu já vou fazer 19 anos. Eu tenho que tornar os meus sonhos realizados. E se eu não começar pelo pontapé, que é a minha faculdade, eu vou começar por onde? Entendeu? Porque pra mim o pontapé inicial é minha faculdade. Porque eu não quero viver pra sempre de CLT, gente. Eu não quero viver pra sempre ganhando R$1.000. Entendeu? E se eu não começar a faculdade, eu nunca vou sair disso aqui. Desse mundo de CLT, desse mundo, dessa coisa aqui. Até porque eu vou fazer 19 anos. O tempo tá passando assim, ó, gente. Assim, piscou, acabou. Então, assim, pra mim é uma prioridade. Cada um tem as suas prioridades. Podem falar o que for, mas pra mim a prioridade é fazer faculdade. Eu prefiro deixar de comer algo, eu prefiro deixar de comprar alguma coisa, mas pra mim a minha prioridade é fazer faculdade. Se você acha que a faculdade não dá dinheiro, se você acha que a faculdade não vai mudar nada na sua vida, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas pra mim é algo importante, primeiramente pra mim mesma e segundamente em geral. Afinal, eu vou me tornar psicóloga, não é mesmo? Glória, glória. Então, assim, mês que vem tem a minha cerimônia do jaleco. Tô pensando sobre, inclusive, eu tô numa dúvida muito cruel, gente. Eu não sei se eu mando fazer de zíper ou se eu mando fazer de botão. Mas eu vi um jaleco de botão tão lindo que eu tô tipo assim, eu acho que eu vou fazer de botão. Por mais que eu gostei muito da estética do zíper, mas eu achei tão lindo, tão assim, a minha cara, botão, que eu assim, ai, não sei, gente, mas é isso. Vai ter aula de anatomia, vou ver um cadáver. Ah! Não vai ser por agora, tá, gente? Relaxa, relaxa. Mas vai ser mais pra frente. Vou visitar o CAPS, vou visitar um monte de lugar e eu tô muito ansiosa, muito feliz. Eu acho que isso é o que vale, isso é o que importa. A minha felicidade. É isso que importa, menina. E é isso. Eu não me arrependo de forma alguma, entendeu? E tô muito feliz. E se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Então, é isso mais ou menos, gente, sabe? Foi uma trajetória muito complicada, mas depois eu entendi, sabe? Eu confiei no tempo de Deus, entendi que não era aquele momento, mas que Deus ia me mandar um momento perfeito e realmente, eu me sinto assim. Eu acho que hoje eu tô mais preparada psicologicamente do que há 6 meses atrás. Hoje, eu vejo isso como uma coisa muito mais grandiosa do que há 6 meses atrás. E tá tudo bem. Então, assim, se você, assim como eu, tem um sonho de fazer faculdade, procure sobre, estude sobre, mas principalmente não desista, não deixa que ninguém tire o sonho de fazer uma faculdade da sua cabeça. Não deixe que ninguém abale o seu sonho. Ah, mas isso não dá dinheiro. Tudo bem, respeito sua opinião, mas não venha criticar a minha. Se eu quero fazer faculdade, deixa eu fazer minha faculdade. Se não der certo, é problema de quem? É problema meu, não é seu, tá bom? Não é seu, é meu. Então, assim, cada um é cada um, gente. Vocês têm que aprender a respeitar a opinião de cada um, tá? É isso, gente. Não me arrependo. E o que eu quero dizer pra você como futura psicóloga, não deixe que ninguém diminua seus sonhos, por mais caros, por mais difíceis, por mais longos que eles possam ser. Esse é um dos meus primeiros sonhos que eu estou me tornando realidade. Glória a Deus. Ainda tem muitos e vocês vão acompanhar todos em nome de Jesus. Gente, porque eu não pretendo parar de gravar pra vocês, tá? Não pretendo. Ainda tem muitos sonhos. Ainda vou compartilhar muito da minha vida com vocês, tá? Outra coisa, contar pra vocês como foi o primeiro dia de faculdade, né, menina? Já que a gente tá falando tanto aqui. Gente, foi muito inexplicável. Eu não tava tão ansiosa, porque eu fiquei muito ansiosa antes, sabe? Durante o processo, assim. Eu vou postar até um videozinho aí que eu fiz. No dia que eu descobri que eu ia ter que começar a faculdade no mês passado, que foi em julho. Em julho, que eu fiquei, assim, desesperada. Depois daquele vídeo, eu passei muitos dias muito ansiosa, não conseguia comer. Realmente. E aí, gente, eu não tava tão ansiosa no dia em específico. Graças a Deus, no dia eu tava muito tranquila. Assim, eu tava um pouco nervosa, tava um pouco tensa, porque era a primeira vez que eu ia descer de um ônibus, ir pra uma faculdade, depois na volta. Aquela coisa de primeira vez, sabe? Como seria na faculdade, se eu ia gostar, se eu não ia, se eu ia me adaptar, se eu ia achar muito estranho por conta de vir de um ensino médio, primeira faculdade. Mas assim, tá sendo muito bom, gente. É uma sensação que só quem sonha vai entender. Se você não sonha em fazer faculdade, você não vai entender a magia que tem ali, que existe naquele lugar. Então, assim, se você não sonha em fazer faculdade, você não vai entender. Não adianta, não vai ser uma labuta que eu e você aqui, a gente vai discutir e eu vou vencer, entendeu? Não vai, porque não tem como. Agora, a sensação, gente, é inexplicável. Se você sonha, eu só falo pra você mais uma vez, não desista, porque vale muito, muito, muito a pena. É a sensação mais incrível do mundo, de saber que você conseguiu chegar ali, de estar ali, de poder estar ali, porque querendo ou não, é muito pouca a porcentagem de pessoas que hoje conseguem fazer uma graduação. Isso aí foi a primeira coisa que meus professores falaram na faculdade. Então, a sensação é inexplicável. E é isso, menina. É inexplicável. Foi muito bom, foi muito maravilhoso. Eu amei muito. E amanhã eu vou gravar tudo pra vocês. E é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem que eu fale mais sobre alguma coisa, de detalhes, deixa aqui nos comentários suas perguntas, suas dúvidas, que eu posso talvez responder em um próximo vídeo. Ou então a gente faz um vídeo respondendo perguntas, tá? É isso, um beijo. Continue aí, porque aí eu vou pôr o primeiro dia de aula, um pedacinho do que eu gravei. E a sensação que eu tive também quando eu descobri que eu ia começar a faculdade em menos de 10, 15 dias, tá? Beijo! Eu vou gravar aqui porque nesse exato momento, eu, Ana Carolina, descobri que faltam 13 dias pra eu começar a faculdade. Minha ansiedade tá, tipo assim, atacadíssima. Eu tô tremendo, assim. Meu coração tá disparado. Por quê? Ai, mas você tá com uma ansiedade boba. Gente, eu não estava esperando começar a faculdade esse mês, entendeu? Eu não estava esperando começar este mês, porque eu pensei assim, faculdade vai ser que nem escola, vai começar ali dia 1º de agosto.
entendeu? Então eu não estava esperando. Porque aí eu sentei hoje aqui na loja, após o almoço, falei assim, vou sentar pra mim ver sobre as duas faculdades que eu tô em dúvida. Tipo assim, qual é o valor, né? Se tem muita diferença entre uma e outra, até que dia que eu posso fazer as inscrições, né? Mandei mensagem já no WhatsApp e tudo. E aí, eu descobri que eu tenho até um certo dia. E assim, o meu patrão vai estar viajando, então eu já falei com ele. Graças a Deus ele foi muito compreensivo, então assim, dependendo, algum dos dias aqui eu vou ter que fechar. Graças a Deus que ele foi compreensivo, porque, gente, meu coração tava disparado já, sabe? Porque é aquele momento que você fica assim, perdida. Então, eu tô gravando aqui porque provavelmente eu vou juntar esse vídeo aqui com o vlog que eu vou fazer a minha inscrição na faculdade. Eu ainda não sei, ainda não tenho certeza, mas eu acho que eu já tenho quase certeza. E é isso. Mas eu tô, tipo assim, um pouco ansiosa, porque, como eu falei, eu não tava esperando. Eu tava esperando o quê? As aulas começam dia 23, eu tava esperando assim, dia 23, dia 25, que é na sexta, eu ir para a cidade para fazer a matrícula, não para eu começar a faculdade, que eu ia fazer a matrícula mais pro final do mês. Ainda bem que o meu cérebro, glória a Deus, falou assim, não, vai olhar, amiga, sabe? Pra ver que dia, coisa tal, sabe? E ainda bem que eu fui olhar, gente, ainda bem, sabe? Porque senão o dia ia passar e eu não ia fazer inscrição. Porque assim, gente, eu não tenho nada pra começar a faculdade, sabe? Eu tava olhando hoje umas coisas pra comprar pra faculdade, sabe? E eu ainda não fiz, não comprei. Então, tipo assim, quando eu cheguei em casa, eu tenho que comprar hoje, não pode passar de hoje. Eu não tenho mochila. Daqui 13 dias eu começo a faculdade, eu vou ter que comprar uma mochila já. Só que eu também não posso comprar, tipo assim, nada, porque o dinheiro que eu tenho é pra fazer a matrícula. Gente, eu não tava esperando, juro. Mas eu tô mais tranquila. Primeiro que meu patrão falou comigo que tudo bem. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Gente, tô aqui na minha sala. Eu não sei se eu posso gravar, não sei se eu posso postar. Então, se esse vídeo postou, é porque eu posso gravar e eu posso postar. Mas o que eu tô indo dizer pra vocês é que eu tô muito feliz. Eu acho que eu ainda não caiu, na verdade, a minha ficha, que eu tô, tipo, aqui no meu primeiro dia pra faculdade. Eu acho que eu ainda não sabe, meu cérebro ainda não raciocinou de verdade. Eu acho que é tudo mentira, porque sempre foi algo que eu quis muito, desejei muito do meu coração, eu chorei demais por isso, então nesse momento eu tô tipo paralisada, sabe? Mas muito grata a Deus, porque só Deus sabe como eu pedi pra Ele, inesperadamente. É isso, nada me abala hoje, nada tira minha tristeza, nada que alguém fale, nada. E é isso, amigas. Diva. Adorei esse vestido, acho que ele deixou assim a minha vida com uma cor. E outra coisa, eu vou pegar uma garrafa, ver se eu acho água na faculdade. Eu quero fazer um tour pra vocês, porque tipo assim, eu tô tentando me encontrar, então meu caderno, depois eu vou mostrar tudo pra vocês, relaxa. Gente, achei o banheiro, achei o bebedouro também. Não tem chuveiro. O banheiro não tem chuveiro, então assim, o meu esquema de tomar banho na faculdade não vai rolar e eu tô lascada. Mas é isso, a atualização do momento, achei uma água que eu tava com sede. Agora eu vou voltar pra sala e vou ver se eu consigo colocar crédito. E assim, certo?
Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha história, da trajetória, da nossa escolha da psicologia, do porquê não, que eu não comecei antes, e todo o BO que vocês já sabem que eu já contei, né? Foram quase 40 minutos de história. Então deixa o like de vocês, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação para receber as notificações dos próximos vídeos. Comenta aqui ideias de vídeo, compartilha pra gente crescer cada vez mais, estamos uma 500 inscritos, então vai lá e se inscreve e ajuda eu aqui, tá bom? Um beijo, amo vocês e até a próxima. Tchau!